Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E hoje, para minha alegria, falo com muita sinceridade, está aqui comigo uma pessoa que nos ajuda muito, que ajuda muito esse programa, porque é um dos apoiadores culturais. E eu estou falando do meu amigo Paulo Lauda. Paulo, muito obrigado por tu ter eu que agradeço. Ajeitado um horário na tua agenda lá para estar aqui conosco hoje, batendo um papo no programa. Muito obrigado, Paulo. Fica à vontade, tá? Sabe que é sempre muito prazeroso, né? Vir um programa como o teu, que tem um volume de audiência de pessoas que me questionam, né? Tu vai lá com a Jader, enfim, mas, sem dúvida, a Palavra Espírita para a comunidade espírita é um programa muito assistido. Então, para mim é um prazer, porque essa eu penso, né? Como membro da Associação Médica Espírita, que isto é uma oportunidade que você está me dando, está nos dando. Muito obrigado. Então é uma oportunidade de um vai e volta, né? Tá? É uma oportunidade que eu também estou ganhando de repartir com os nossos telespectadores o teu conhecimento sobre a doutrina espírita. Mas, Paulo, no Espiritismo, a gente fala, inclusive a primeira questão do Livro dos Espíritos, né, que é uma pergunta que Kardec fala sobre Deus. E nas outras religiões, fala-se sobre como se Deus fosse um ente. Por exemplo, quem é Deus, né? Quando eu digo quem é Deus, eu estou pré-julgando que é alguém, né? É um ente, né? E para o Espiritismo, Kardec perguntou o que é Deus? Por que ele perguntou o que é Deus e não quem é Deus? Por definição, né, no Livro dos Espíritos está escrito assim: Deus é a suprema inteligência do universo, o princípio de todas as coisas. Isto é a definição, segundo o Livro dos Espíritos, de Deus. Né? Veja só, que definição ampla. É o princípio de todas as coisas, né? É a origem de todas as coisas. Tu há de convir que é uma coisa muito difícil da gente conseguir entender a origem, porque e o que existia antes de Deus? É uma coisa muito difícil da gente entender, né, Paulo? Entender Deus, né? A gente fala, ai meu Deus, como se Deus fosse estivesse lá em cima das nuvens, nos cuidando, olhando para nós, né? Nos botando o dedo na moleira. Paulo, reencarnação e ressurreição. Interessante, essa pergunta fazem muito para a gente, como se isso fossem sinônimos, né? Já não são sinônimos. A reencarnação, ela é a permissão que nós temos de reencarnar na Terra, mas também em outras dimensões, né? Mas no caso da Terra chama-se reencarnação, e a ressurreição vem da história de Cristo, né? Então vamos tentar deixar isso mais claro. A reencarnação imagina uma entidade espiritual
que há 2, 3 mil anos atrás ocupou um corpo. Depois ela saiu deste corpo. Passados mais tantos anos, ocupou outro corpo. E assim sucessivamente ao longo de centenas de anos, essa pessoa tem a oportunidade de viver várias vidas, mas a unidade do espírito é a mesma. Por isso que a gente sempre diz, o espírito é imortal. Né? Já na ressurreição, como foi o caso de Cristo, né, ele estava reinserido no mesmo corpo, que certamente foi um corpo fluídico. Fui claro? Tu está te referindo a Jesus. Jesus não, depois que ele morreu, ele ressurgiu, mas não num corpo físico, tipo não, que ele já tinha antes. É isso? Corpo fluídico. Ok. Ele se fez capaz de ser visto e até tocado. Certo. Né? Ok. São talvez uma coisa que talvez Jesus possa fazer, né? Ao contrário do que ele fez com Lázaro, né? Ao contrário do que ele fez com Lázaro. Com Lázaro, ele, digamos assim, ele, entre aspas, ressuscitou para o mesmo corpo, que na verdade não estava morto, né? Mas deixa assim, né? Que é melhor. Paulo, o que é alma e o que é espírito? Alma e espírito. Quando um espírito através do perispírito, que nós podemos falar mais tarde, ele entra dentro de um corpo, eu estou tentando fazer uma colocação bem fácil de entender. Quando existe a união do óvulo com o espermatozoide, já se comunica a primeira formação de um corpo, né? E depois este corpo recebe o espírito. Então, este corpo mais o espírito, nós temos um espírito encarnado. Nós temos uma alma. Quer dizer, a alma é o espírito encarnado no corpo, que a gente chama de alma. A alma é o espírito encarnado no corpo. Aham. Seria mais ou menos como dizer assim, no momento que o corpo físico morre, desaparece, a alma permanece. A unidade espiritual permanece. Certo. Tu falaste aí quando há a união do espermatozoide com o óvulo, certo? A fecundação. A fecundação, né? Eu estava vendo ontem na TV, nós estamos gravando o programa hoje, que dia é hoje mesmo? Hoje é 23 de fevereiro de 2022. Eu estava assistindo ontem, não sei se tu assistiu, que a Colômbia legalizou, digamos, o aborto até a 24ª semana, né? Caracterizou um aborto, um assassinato, né? Por que o espiritismo digamos assim, é radicalmente, e eu posso dizer que é radicalmente contra o aborto? A reencarnação é uma oportunidade de um espírito e daqueles espíritos que estão na volta deste de virem para o mundo físico para realizar as suas provas e as suas expiações. No momento que a mão humana elimina esta possibilidade, ela está eliminando algo que ele não teria o direito de fazer isto. Seria muito além de um assassinato, né, Jader? Seria eliminar a possibilidade de uma família que sempre falam da história do estupro, né? Uhum. Mas então, se um estuprador os fizer o ato do estupro com a filha de uma determinada família, e você vai conviver com o filho deste estuprador, não é isso que sempre falam para mim? Sim, sim, exatamente. Só que a gente imagina, o Espiritismo imagina que
existe uma necessidade desta experiência para crescimento deste espírito que está reencarnando e provavelmente, certamente, uma necessidade desta família que está recebendo este espírito desta forma. É uma possibilidade de um crescimento não só daquele espírito reencarnante, como de todos os outros que estão na volta desse espírito. No momento que existe o aborto, isso tudo pela mão humana, tolhido. E nós não temos esse direito. Não temos, exatamente. Também concordo. Vamos sair do abortado, digamos assim, do ser abortado, e vamos para o ser que aborta, ou seja, a mãe e indiretamente também, muitas vezes, o pai, né? O que o Espiritismo diz a respeito dessa mãe que aborta em futuras encarnações, por exemplo, bem como o pai também, que de forma indireta, muitas vezes, é também corresponsável? Eles estão gerando um karma para eles. Eles estão gerando algo que precise ser reparado no futuro, nesta ou em outras encarnações. Por isso que um espírito reencarnante, ele sempre vai estar no exercício de viver as provas e as suas expiações, né? De tal forma que no momento que eu sou conivente com assassinato, eu vou usar esse termo, assassinato. É um assassinato. É um assassinato. No momento que o pai ou a mãe, ou quem participar da conivência deste assassinato, certamente ele estará gerando um karma para si no futuro. E um karma, às vezes, muito pesado. E às vezes não. É um karma muito pesado. É um assassinato, né? É como alguém tirar a vida de alguém, ainda mais de uma maneira tão covarde assim, né? Pessoa totalmente indefesa. Indefesa. Né? É um ser vivo, é um ser que recebeu um corpo em formação e recebeu um espírito, né? Na verdade, esse processo todo da entrada do espírito neste corpo reencarnante seria motivo só para um programa, né? Com certeza absoluta, com certeza. Paulo, nosso primeiro bloco terminou, passa rápido, né? Meu Deus, passa muito rápido. Mas eu quero dizer para você que está nos assistindo que o nosso intervalo é menos de 1 minuto. E em menos de 1 minuto a gente já volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cookie Casa Criativa. Agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. E por falar em Odontologia Lauda, para aqueles que estão chegando agora, eu estou batendo um papo hoje com Paulo Lauda. Já agradeci pela presença do Paulo aqui, porque a agenda dele eu sei que é muito cheia, mas ele deu um jeitinho para estar presente aqui hoje no programa Palavra Espírita. Paulo, tu falaste em alma e espírito, né? Agora esclarece para os nossos telespectadores, antes de reencarnar, existe um espírito, correto? Aonde que está esse espírito
antes dele, digamos assim, assumir um corpo físico? Ele está no céu? Ele está aonde? No purgatório? Está no limbo? Aonde que ele está? O plano espiritual, ele está no plano espiritual, mas o plano espiritual, ele tem uma vibração supraluminal. Isso quer dizer que é energia pura. O plano espiritual vibra, é energia pura. Estes espíritos que estão no plano espiritual sofrem um processo organizacional dentro do plano espiritual, onde determinado espírito vai permanecer no plano espiritual. Mas, por algum motivo, aquele espírito vai ser dada a oportunidade reencarnatória para ele. Então, ele vai ser escolhido, às vezes por ele mesmo, por aquele espírito reencarnante, ou por um grupo de espíritos iluminados, os missionários da luz e tantos outros espíritos do plano espiritual, que vão dizer, olha, você vai encarnar nesta ou naquela família para exercer esta ou aquela missão, seja ela de prova, seja ela de expiação, ou seja ela até de uma missão, porque os espíritos superiores também podem reencarnar na Terra. Jesus foi um caso. O exemplo, Jesus Cristo, um espírito de luz, né, que veio até a Terra. Né? Agora, para que um espírito saia de uma vibração supraluminal, portanto, acima da velocidade da luz, para ficar diminuindo a frequência vibracional até chegar à densidade do corpo, é necessário que exista um corpo intermediário que a gente chama de perispírito. Então, essa diminuição vibracional vai permitindo que aquela antes energia pura volte a então ficar de uma forma que a gente chama de densa, mais densa, para conseguir ser um corpo físico sólido, certo? Perfeito. Bom, onde é que ele estava antes? Antes ele era um espírito. Através do seu perispírito, que o perispírito, ele é um corpo semi-material, né? E então, de uma energia pura do plano espiritual, passa por um corpo periespiritual para chegar à densidade do corpo. Esse corpo que nós vimos. Este corpo que agora, nesse momento, eu estou de Paulo Lauda, você está de Jader. Perfeito. Né? Mas nós já fomos muita coisa antes, vivemos muitas experiências de vida antes e vamos viver ainda muitas outras experiências. Com qual objetivo, né? Com qual objetivo? O objetivo sempre do aprimoramento, sempre de tentar buscar a nossa angelitude, onde chega o momento que o espírito e o corpo, esta alma, né, são tão bons, agem de uma forma tão correta, que eles se aproximam da angelitude. Aliás, é a nossa busca, né? É a nossa busca. Um dia vamos chegar lá. Um dia vamos chegar lá. Paulo, tu sabe que, claro que tu sabe, né? A medicina hoje ela já substitui um rim doente por um rim sadio, um coração doente por um coração sadio. Digamos que um dia a medicina consiga substituir um cérebro de um Einstein, de um gênio, e colocar esse cérebro no lugar de um cérebro de uma pessoa de inteligência mediana. Essa pessoa de inteligência mediana que recebeu o cérebro de um gênio, ela vai se tornar também um gênio? Já que o cérebro, dizem, é a parte inteligente do corpo? Mas sempre tem um mas. É uma pergunta, né? Contrafazendo a pergunta do Jader, né? Mas na mesma direção, é o cérebro que manda no corpo ou o espírito que manda no cérebro? Essa é a segunda pergunta, né? Quem é que manda? Muito bem. Então, o cérebro é a máquina, é o hardware, é o computador.
Mas um computador trabalha sozinho? Ou tem que ter alguém para ligá-lo, associar um sistema operacional? Esse sistema operacional eu vou buscar determinado software para escrever. Eu uso o Word para eu escrever. Mas no momento que eu preciso fazer uma planilha, eu vou usar um Excel, né? O computador não fez isso sozinho. Então, eu entendo, eu não. A filosofia espírita entende que o cérebro seja um instrumento do espírito. Né? O cérebro, digamos... É um instrumento do espírito. Instrumento. Né? Uhum. O espírito, né, que tem uma, como eu falei, uma performance totalmente energética, via perispiritual, ele consegue fazer uma comunicação com o corpo físico. Né? Tanto que existem pessoas que desenvolveram a capacidade de receber informações do plano espiritual e trazer para nós, aqui na Terra, que são os médiuns. Na verdade, todos nós somos médiuns. É que alguém, uns mais, outros menos, estão mais aptos. É como se fosse um rádio, né? Existem rádios e rádios e rádios, mas tem rádios que o som é mais correto, ele pega melhor, ele tem menos, sofre menos interferências, né? Nós somos um rádio transmissor, né? Todos. Só que tem rádios melhores, tem rádios piores, tem televisões melhores, né? As 4K, tem televisões que eram mais antigas, tinha aquelas televisões a tubo. Sim, sim. Pois é, todas eram televisões. Da mesma forma são os médiums, né? Eles têm maior ou menor capacidade de receber aquela informação pura do plano espiritual e passar para nós com a mesma pureza ou com algumas distorções menores. Paulo, tu disseste, eu acho que foi no primeiro bloco, sim, foi no primeiro bloco, que nós mudamos de corpo a cada encarnação, que o espírito é o mesmo, correto? Correto. Ok. Agora vem a minha pergunta. Já que o espírito é o mesmo ao longo das encarnações, por que o corpo não pode ser o mesmo? Ou seja, o Jader, que vai voltar como João, não pode ser o mesmo que era igual ao Jader, e assim como o Paulo em outra encarnação vai ser reconhecido. Ah, mas eu me lembro de ti de outra encarnação, me lembro de ti. Por que o corpo não pode ser o mesmo, assim como o espírito é o mesmo? Para que exista o processo evolutivo, nós precisamos viver várias experiências. E estas experiências são vividas, ora, num corpo, numa família, num país. Ora, são necessários viver numa outra família, numa outra experiência, com outros desafios. Seria como uma laranja. Você chupa a laranja, toma o suco dessa laranja, mas o que ficou é a sobra, é o bagaço. O corpo, esse corpo físico que a gente ama e idolatra e faz tanta coisa por ele, né? No momento que ele perdeu a vida, o espírito e o perispírito saem dele. Dessa forma, aquele corpo passou a ser apenas um invólucro carnal, que não tem mais espírito, consequentemente não é mais um homem, não é mais um ser. E até porque, né, Paulo, de repente eu preciso na outra encarnação não voltar homem, voltar mulher. Até te falou isso no programa passado, né? O sexo dos anjos, né? A pessoa pode reencarnar homem, mulher, pode reencarnar até... agora tem várias opções, né, porque ele precisa viver aquela experiência. E aquela experiência que ele precisa viver foi provavelmente algo já planejado antes do seu processo reencarnatório. Perfeito. Ninguém reencarna para nada. Nós sempre estamos aqui com um objetivo inteligentemente pré-definido, né? Ou por nós, geralmente por nós, ou pelo plano inteligente.
né? Então, me fizeram uma pergunta esses tempos: existe corpo sem espírito? Né? E daí a filosofia espírita, a doutrina espírita explica assim: este corpo nada mais é do que uma massa de carne que não tem como se manter, né, sem o espírito. Então, ele não é um homem, não é uma mulher. Paulo, eu não sei se tu nasceu em berço espírita ou não. Eu não nasci em berço espírita, eu venho de uma outra corrente religiosa. E eu aprendi lá naquela época que morreu, vai lá do outro lado, que não se sabe onde, vai esperar o juízo final, correto? Bom, o Espiritismo já diz diferente, né? Através das reencarnações, etc. e tal. Agora, quando nesta encarnação, eu vim aqui com um objetivo, como tu falaste aí agora há pouco, um planejamento espiritual, né? Eu vim aqui para realizar tais e tais coisas, mas eu não consigo realizar tais e tais coisas. Eu volto para lá e quem é que vai chegar lá na minha frente e vai dizer: cara, tu tá com data marcada para o teu julgamento, tu não conseguiu fazer o que tu foi programado para fazer. É assim que acontece. Quem é que me julga lá para dizer que eu não fiz o que eu deveria ter feito? Veja só, o processo reencarnatório é uma oportunidade. Se nós, enquanto encarnados, temos determinada missão e não foi possível realizá-la na plenitude, nós provavelmente teremos que reencarnar novamente com uma outra história, num outro corpo. E não precisa ser necessariamente, Jader, na Terra. Porque um espírito pode ter atingido níveis superiores ao longo das suas mais variadas vidas e reencarnar em outros mundos, porque muitos são os mundos, muitas são as terras do nosso Pai, né? Como também um espírito que fez algo muito desabonatório, que não se encaixe mais nas premissas básicas para reencarnar na Terra, ele pode reencarnar ou pode vir a viver, vou usar o termo reencarnação, vir a viver em mundos inferiores à Terra. Porque existem mundos inferiores à Terra, por incrível que pareça, existem mundos inferiores à Terra e existem mundos superiores à Terra. A passagem pela Terra, através do processo reencarnatório, é uma passagem temporária, né? Um dia nós seremos espíritos de luz, um dia nós seremos espíritos que não precisaremos mais reencarnar, só se nós precisarmos reencarnar em missão. Como eu falei, Cristo reencarnou em missão, e tantos nomes da história da humanidade que a gente percebe que eram missionários, né? Que vieram para o mundo para melhorar um pouco mais esse nosso mundo, para dar um empurrãozinho no desenvolvimento humano. Paulo, a produção está me dizendo que a gente está chegando ao fim, mas eu vou te fazer uma pergunta para uma resposta bem objetiva. Quantas encarnações são necessárias para, digamos assim, se chegar a ser um espírito, isso que tu falaste é espírito de luz? Não existe esse número, né? Não existe, porque na vida escolar, por exemplo, eu me lembro da época que a gente pulava o 5º ano, né? Eu também sou dessa época. Tinha alguns que pulavam o 5º ano, tinha outros que podiam do 4º passar direto para o ginásio, né? Então, os processos reencarnatórios fazem com que alguém tenha vivido centenas de vidas, mas alguém vai precisar viver milhares, né? A questão toda é nós atingirmos uma conduta moral que permita, então, assim, bom, este ser agora está realmente dentro da luz, né? Ele não precisa mais esse processo de voltar para a Terra, passar todas as mazelas que a gente passa no plano terrestre para provas e expiações. E o detalhe do expiar, né? Expiar é aquela história assim, se eu tivesse aquele olhinho mágico da porta,
Dá uma espiada para ver o que tu fez em vidas passadas. Porque aquilo, muitas vezes, que a gente fez em vidas passadas, ficou meio mal resolvido. Então nós vamos precisar viver novamente para resolver aquilo que ficou lá atrás. Isso chama-se expiação. E as provas são as tantas provas que a gente passa ao longo da vida, necessárias para o nosso desenvolvimento do espírito, desenvolvimento deste espírito imortal. Perfeito. Paulo, a produção, tu sabe, quem manda é a produção, né? E a gente obedece, simplesmente. Fazer o quê? Uns mandam, outros obedecem, né? A produção me disse que o nosso programa encerrou, mas antes, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, te dirige àquela câmera 3 aí. Veja, toda vez que nós estamos encarnados, o nosso objetivo maior é o aprimoramento moral. E não existe bem maior que a gente possa realizar enquanto encarnado do que prestar um serviço ao próximo, que tem um nome bonito, caridade. É com essa palavra caridade que eu posso dizer para vocês que, sem dúvida, é o melhor atalho que alguém possa fazer na sua encarnação para atingir postos superiores na eternidade. E com as palavras do Paulo, eu estou encerrando e agradecendo aos nossos apoiadores culturais, que ele é um, agradecendo à Sociedade Estudo e Caridade Lar Joaquina, a Odontologia Lauda, um implante que se transforma em sorriso, e Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Paulo, meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Tu sempre enriquece o programa com as tuas explicações didáticas, e isso é muito importante. Com as palavras, estou agora sim passando a régua e encerrando o nosso programa Palavra Espírita, agradecendo a você que nos assistiu e convidando para o nosso próximo encontro daqui a uma semana. Muito obrigado, um abraço e até lá. Tchau. Tchau. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cook Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.